para falar mais sobre o PLP 257, eu converso agora com Roberto Kupski, que é presidente da FEBRAFIT, Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. Um prazer tê-lo aqui no programa do Fisco. Doutor Roberto, como é que está sendo a participação do Fisco nesse debate em torno do PLP? Extremamente intensa, Ana. E o momento exige. Hoje é um dos assuntos mais momentosos que temos no país. Então, em termos de Brasil, todas as nossas categorias, todas as nossas entidades estão extremamente envolvidas. Sabe, como um exemplo aqui do nosso Rio Grande do Norte, que temos duas entidades extremamente atuantes, a Asfarn, presidida pelo nosso colega José Damasceno, o nosso Sindifern, que é o nosso sindicato, pelo Pedro Lopes, e que tem demonstrado a coesão desse grupo. E nós estamos muito preocupados, efetivamente, com o encaminhamento que está sendo dado, esta votação, que, sem dúvida, vai trazer um prejuízo para o serviço público, para a sociedade que tanto precisa desse serviço público. Qual é a preocupação mais específica? Porque está se tratando de um ajuste fiscal, não é? Limitação de gastos dos poderes. Qual é a preocupação mais específica do Fisco? Primeiro, porque, na verdade, nós já tem carência de serviço público. Os estados atuam muito em área de segurança, educação, saúde. Estas áreas necessitam muitos servidores e qualificados. Em troca de um ajuste, de uma dívida dos estados, que nós entendemos que já está paga, mesmo o Rio Grande do Norte, que é um estado que tem uma dívida negociada de valor bem reduzido em relação aos outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, só para dar um exemplo, só para dar os números aqui do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte ele financiou, lá em 98, 99, 178 milhões. Ao longo desses anos, até 2015, ele já pagou 511 milhões. E ainda deve 264. Bom, 264 dá menos do que uma arrecadação aqui do Rio Grande do Norte num mês. Mas, com certeza, ajudaria muito. E a outra grande preocupação que nós temos, Ana, é a centralização que está havendo na União. E a perda do poder por parte dos estados e das assembleias legislativas. Isso é uma coisa muito séria, porque, na realidade, está sendo comandado desde o Congresso Nacional. Se aprovado esse PLP 257, como está hoje, é um esvaziamento. Não há mais por que se manter assembleias legislativas, vão ter, quem sabe, um governador do estado. Porque está sendo comandado totalmente. Como é que nós vamos dizer que uma área de uma determinada atuação, vamos dizer, no Rio Grande do Norte, na área da saúde, educação, ou outra mesmo, de assistência social, não pode ter concurso, não pode ter preenchimento de quadros de pessoal. E isto que está sendo comandado esse PLP. Um exemplo outro específico, bem próprio. Diz a Constituição Federal, no seu artigo 149, parágrafo 1º, que a contribuição previdenciária dos servidores estaduais ela não pode ser menor do que a da União. A União paga 11% hoje, servidor público. Da União paga 11% de contribuição previdenciária. Bom, esse PLP está dizendo que é 14%. Mas aí qual é a decisão da Assembleia que ela pode tomar se isso é uma competência prevista na Constituição Federal, na Constituição Estadual, que é da Assembleia Legislativa que vai fixar aquela contribuição. Aí vem um projeto de lei complementar e passa por cima da Constituição Federal, passa por cima da Constituição Estadual. Então, este outro aspecto, acho que de força política, e isso nós entendemos, e por isso fico satisfeito, aqui está no programa Fisco em Pauta, aqui na Assembleia Legislativa desse Estado, para conclamar, acho que precisa um movimento forte das nossas Assembleias Legislativas contra, inclusive, esse projeto de lei. Porque, em termos da dívida, para o Rio Grande do Norte não está resolvendo nada. E tirando esta força e, quem sabe, trazendo mais dificuldade para a sociedade. Eu digo, o que menos tem na sociedade é o que mais precisa desse serviço público. A única opção seria a não aprovação do projeto ou tem alguma outra alternativa para modificar o projeto que está em tramitação? Eu acho que, nesse momento, o ideal seria desmembrar tudo que tiver relativo a serviço público e servidores. Isso não é defesa corporativa. Isso é defesa, o bom corporativismo. Aqui nós estamos fazendo uma defesa da sociedade. E resolver só a questão da dívida dos estados. Acho que isso seria o melhor. É um projeto complexo que não está passando por nenhuma comissão dentro da Câmara Federal, quer dizer, que mexe em questão financeira, mexe em questão de previdência, e não passa por uma comissão da Câmara Federal, vai direto para o plenário com regime de urgência. Então, por isso que acho que nós entendemos que a solução é resolve a questão da dívida, desmembra todo o restante e joga para as comissões para um debate, para até que as assembleias legislativas possam
fazer junto esse debate no Congresso Nacional. Acho que esta seria a solução ideal para este momento. Doutor Roberto, e este não é o único projeto em tramitação que trata de ajuste fiscal, não é? Tem também um projeto de emenda complementar, uma PEC, a 241, que também trata de congelamento de gastos do serviço público. Como é que também está o debate em torno dessa PEC? Essa também é uma preocupação que estamos querendo colocar na Constituição um limite de gasto público. Olha, a nossa Constituição já tem bastante detalhes, mas colocar que por 20 anos não poderá crescer o serviço, quem sabe o gasto público, mas e as necessidades da sociedade? Como é que vai ficar? Então vamos botar dentro da Constituição. Ela também está com pressa de ser aprovada dentro do Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, inclusive, tem dito que é fundamental, se não vai haver necessidade de aumentar impostos, se não aprovar esse... acho que é um jogo que não poderia ser feito. Eu digo esse exemplo assim, de 20 anos não crescer gastos, ou que nem o PLP, que não permite contratação. Pois a área da receita, que nós temos nos nossos auditores fiscais pelos estados, como aqui tem feito um esforço, ajudou a crescer a arrecadação própria aqui do estado, o nosso grupo aqui, assim como em todos os estados. Como é que você vai prever que não vai ter um ingresso de auditor? Mas para quem nós vamos favorecer, se não tiver aquele que busca a receita para que todos os poderes cumpram o seu papel? Então, este é um detalhe importante que o PLP também está vedando, que ele permite suprir vagas na saúde, educação e segurança, para as vagas criadas a partir de agora, não para os quadros vagos, e na área da receita, como é que vai buscar esse recurso para que o Estado cumpra e atender, inclusive, essas áreas? Então, nos preocupa muito, inclusive, também essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que procura limitar os gastos sem um maior debate, se aprovada, efetivamente, a toque de caixa. Isto nunca é bom em termos de Congresso Nacional. Agora, o país enfrenta uma situação econômica bem difícil e o governo alega que, se não conseguir aprovar esses projetos, vai ter aumento de impostos. Como é que o senhor vê essa questão aí de aumento de impostos nesse momento? Muito ruim. Apesar que eu entendo que a carga tributária não é excessiva, porque o Brasil precisa ter de prestação de serviço, mas aumentar mais, ainda possivelmente vão pagar os mesmos. O que nós poderíamos, quem sabe, essas renúncias fiscais que nós temos, renúncias de receita pública através de benefícios, por que esses projetos que estão falando tanto da área da despesa, tanto pelo IP como a PEC, não tratam um pouco da receita? Por que não dizem, então vamos também eliminar por 20 anos as renúncias fiscais que estão sendo feitas no Brasil? Que são um montante enorme. A busca da cobrança dos devedores que discutem, já lançado o tributo, discute indefinidamente, administrativamente, tem o direito, e judicialmente, e passam anos e anos sem pagar aquele imposto lançado para esperar um refis que venha favorecer o mal pagador. Esses projetos não tratam dessa questão. Como cobrar melhor essa dívida ativa, como renunciar, diminuir as renúncias públicas que estão sendo feitas através de benefícios fiscais, são caminhos que poderiam ser adotados. O fim de benefícios fiscais não seria prejudicial para os estados, para a livre concorrência entre os estados? O ICMS é um imposto que deveria ser neutro, ele não deveria ser objeto de renúncia para definir, vamos dizer, um investimento. Ele deveria ter a garantia de investimento num plano de desenvolvimento regional que a União não tem, infelizmente. Isso é um papel da União que disciplina a política econômica no Brasil, e o ICMS ele deveria ser neutro, ele não deveria ser o objeto para decidir. E, infelizmente, cada estado hoje tem que fazer uma guerra fiscal, mas, como o Brasil, nós estamos abrindo mão de receita para a sociedade como um todo. A FEBRAFIT tem apoiado os estados nessa luta por melhores condições, uma redistribuição melhor dos tributos do Brasil? Sim, nós temos, inclusive, uma proposta de reforma tributária completa, onde tira essa concentração que temos na União hoje. Veja só, em 1988 nós tivemos uma Constituição aprovada que deixou a União em torno de 55% da receita e os outros 45% entre União, estados e municípios. Pois hoje nós já estamos com mais de 70% na União, concentrada essa receita, em detrimento, com certeza, dos estados e municípios, que cada vez mais têm as suas necessidades para atender a população. É fundamental que se reveja o factor ativo, mas se veja efetivamente, com o olhar de que nós temos que dar melhores condições para os estados e os municípios cumprir o seu papel.
Ok, doutor Roberto, eu agradeço a participação aqui no programa do Fisco. Boa sorte, sucesso aí na luta de vocês. Muito obrigado, e é muito importante nós termos espaço como esse, Fisco em Pauta, através da nossa ASFARN, do nosso Sindiferno, para divulgar esse trabalho que nós fazemos. Não é só de defesa corporativa, é efetivamente consciência da importância da nossa atividade para o Estado e para a sociedade. Isso aí, muito obrigada. E por hoje é só, o Fisco em Pauta fica por aqui. Você também pode acompanhar na internet o nosso programa pelo site da ASFARN, www.asfarn.com.br, ou pelo site do Sindifern, www.sindifern.org.br. Eu encontro você no próximo programa.